Aleluias. Aleluias. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santa Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 16. Enquanto você abre, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jameson, faço parte da Nascidos para Cristo. Estou aqui debaixo da bênção do pastor presidente, que é o meu pai, missionário, né? Pastor Dão, João, já esteve aqui algumas vezes, pregou também. Fico muito lisonjeado e muito feliz pelo convite do nosso evangelista Rafael. Eu me sinto muito feliz em estar aqui e também debaixo de uma responsabilidade imensa. Também ao nosso pastor por nos receber e pela confiança. E a todos os demais ministros que estão aqui, que graças a Deus são ungidos com óleo de cima a baixo, meu irmão. A essa igreja também maravilhosa que está aqui, e que a presença do Senhor ela continue operando em nosso meio, amém? Eu gostaria que você fosse diretamente para o versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Minha esposa, Lili, está aqui comigo também, só que ela teve outra obra, né? Na nossa igreja hoje foi culto de mulheres, e ela não pôde vir. Mas que vocês recebam um abraço dela e também do meu pai, amém? Vamos dar início à leitura. A palavra vai nos dizer assim nesta noite: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não os lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, aleluia, aleluia. Versículo de número 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Posso se assentar glorificando ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus, aleluias. Senhor Jesus, nós estamos aqui para escutar a Tua voz. Espírito Santo de Deus, não sou eu quem faço, não sou eu quem tenho, mas é a Tua graça sobre a minha vida quem opera. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite, e que Teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio, assim como tem tido em todo o culto, meu Pai. Nós choramos e Te agradecemos, amém. Irmãos, nós estamos mediante uma palavra que é uma das mais importantes, se não a mais importante para missões. É através dessa palavra que Jesus vai dar a última ordem aos seus discípulos. É através dessa palavra, é através desse relato que Jesus vai dizer aos discípulos o seu último desejo, aquilo que Ele mais deseja para os seus filhos e para aqueles que os seguiam. E não poderia ser outra palavra a não ser essa. Qual? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por que é necessário? Porque se nós formos lá em Romanos capítulo 10, nos versículos 13, 14 e 15, se não me engano, Jesus e Paulo vai estar escrevendo lá, e Paulo vai dizer: quem
crer e confessar ao nome de Cristo será salvo. Mas aí Paulo continua escrevendo, a caneta do poeta não descansa, e ele diz: mas como crerão se não há quem pregue? Então perceba, há uma ordenança imensa sobre os discípulos de Jesus. Há uma ordem sobre a nossa vida que nos é imposta desde que nós levantamos as nossas mãos, confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, tomamos a postura de crente. E agora qual é a ordem? Se firma em Cristo e firma outras pessoas também. Irmãos, essa palavra, ela é de extrema importância para todo aquele que quer seguir a Cristo, para todo aquele que deseja fazer a obra de Deus. Cristo aqui, ele não está nos falando de um convite. Jesus aqui, ele não está olhando para os seus discípulos e está dizendo: olha, se vocês quiserem, vão pregar a palavra, ou vão batizar, vão fazer. Não. A palavra aqui no grego é ekbalo. Sabe o que é que significa ekbalo? Enviado sem volta. Quem compreende? Você não foi chamado por acaso. Você não foi chamado para continuar um pouco e depois voltar. Não, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É segurar no arado, seguir em frente e entender: já queimei os meus carros, já derrubei, ai meu Deus, já derrubei e naufraguei os meus barcos. Senhor, não tenho mais para onde voltar ao segundo plano. Eu vou seguir naquilo que tu me chamaste. Então, se nós notarmos mediante a essa palavra, trata-se de uma das últimas ordens de Jesus aos seus discípulos. E a ordem é que eles pregassem a palavra de Deus, tomassem postura de missionários, tomassem postura de quem foram chamados para uma grande obra. Não é à toa que Jesus vai completar através da ordem e vai dizer: olha, vão, preguem o evangelho a toda criatura, aquele que crê, ele será salvo. Mas Jesus não acaba aí. Jesus não termina aí, porque entenda algo: Deus não é um Deus que não chama para capacitar, para sustentar e para cuidar. Deus, ele é um Deus que chama com propósito, com ordem, com decência, mas esse é o mesmo Deus que sustenta os teus pés para não cair. Irmãos, toda a criação, ela é criada com propósito. Todas as coisas são criadas com propósito. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 1 inteiro, de cima a baixo, você vai ver: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí a Bíblia nos diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Após Deus criar a luz, e aí Deus cria dia e noite, erva, depois nascem os animais, depois dos animais ele cria o homem, depois de criar o homem ele descansa. Mas entenda, todas as coisas foram feitas com um propósito devido para o seu tempo. Já foi nos dito nessa noite, Eclesiastes capítulo de número 3, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo desse céu. Nada foi criado por acaso. Nada foi criado por acaso. Para que a luz existisse, algo antes dela precisava existir. Para que depois da luz, aquilo estava sem forma e vazia. A luz trouxe revelação àquilo que estava de maneira desordenada. E aí chega Deus e faz a separação entre a luz e as trevas. Tira aquilo que é ruim, deixa aquilo que é bom.
E aí Deus continua e começa a trazer a erva. Sabe por que Deus começa a trazer a erva, começa a trazer as árvores, começa a trazer vegetação? Porque os animais que Ele criaria precisaria daquilo. E depois Ele cria o homem que precisaria dos animais, das ervas, da luz, da separação e de tudo que foi criado. Deus é um Deus que cria de maneira excelente e com propósito. Você acha que um Deus que pensou sistematicamente assim, para criar o céu, para criar a terra, todas as coisas de maneira excelente, vai te chamar para te deixar desamparado? E é por isso que Ele chama: vão, preguem a palavra, mas não te preocupa, ai, porque sou o Deus que leva o pão na boca do corvo. Não te preocupa, sou eu que faz o maná cair do céu, sou eu que abro o mar vermelho na tua frente. Se tu beber coisa mortífera, não vai te fazer mal, tu vai pisar nas serpentes e nos escorpiões. Você terá poder para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus, Ele é um Deus que chama, mas também é um Deus que se responsabiliza. Os discípulos escutando isso, depois que Jesus fala e Ele é levado aos céus, nós estamos de fato diante da última palavra de Jesus para os discípulos aqui em terra, em corpo humano, dizendo: olha, fazem isso. Depois Ele sobe para o céu. Depois que Ele sobe, sabe qual é a atitude dos discípulos? Obediência. Os discípulos vão, e a palavra é bem clara em dizer que eles saem e pregam em todos os lugares e até nos confins da terra. A palavra estava sendo pregada, mas sabe o que é que me é muito interessante nesta palavra? É que no versículo 20 você não vai ver um Jesus que chama, que deixa, que vai embora, não. Você vê um Jesus que a palavra nos diz: e Jesus estava cooperando com eles. Está achando que Deus te deixou sozinho nessa luta? Está achando que Deus te deixou sozinho nessa caminhada? Está achando que está pregando, mas Deus não está vendo? Está achando que está fazendo a obra, mas não está tendo cuidado? Ei, deixa eu te relembrar, a palavra nos diz que Ele estaria conosco até o fim dos Share Calabaraias. Ele está com você. Mas eu também gostaria de ressaltar que Deus chama, mas quem decide ser escolhido ou não somos nós. Abra sua Bíblia em Mateus. Desculpe, eu gosto um pouquinho de andar pela palavra. O meu negócio é a palavra. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 14. Aleluias. Mateus capítulo número 22, versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 22, 14. Você consegue ler comigo? 1, 2, 3 e... Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos são Chamados, mas poucos são. escolhidos. Então pera ainda. A ordem de Cristo num dos seus últimos momentos foi: vão e preguem a palavra a toda criatura. Esta palavra foi somente para os apóstolos?
Essa palavra está derramada sobre a igreja, até que Ele volte do céu, até que Ele volte na sua vinda. Essa palavra está sobre toda a igreja. Mas como é que Jesus, em Mateus 22, versículo 14, vai dizer que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos? Então quer dizer que Deus faz acepção para escolher? Quer dizer que Deus, Ele chama, mas não escolhe? Como é esse negócio? Se nós analisarmos o original dessa palavra, a Bíblia ela é muito sucinta em nos dizer o seguinte: olha, vocês têm um propósito e têm um chamado nessa terra. Vocês foram chamados para fazer algo para o Senhor. Mas quem escolhe fazer é você. Entendeu não? Deixa eu explicar de maneira mais clara. Deus está nos chamando para uma grande obra, e escolhido é aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Tá achando que é fácil? Quer ser escolhido? Aceita esse chamado que está sobre a tua vida e vai fazer a obra de Deus. O problema é que nós estamos querendo as regalias do céu. O problema é que nós estamos querendo a visibilidade do céu. O problema é que nós estamos querendo curar, querendo salvar, querendo libertar, querendo fazer, mas não fazer com Ele. Quer fazer? Faz com Ele, aceita o chamado. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui talvez vai começar a cutucar a gente aí. Sabe essa vergonha que tu está pedindo para Deus tirar? Sinto muito lhe informar, Ele não vai tirar. Sabe essa dor que você está pedindo para Ele tirar, para que você comece a fazer a obra? Sinto muito, Ele não vai tirar. Sabe esse pecado escondido que tu está pedindo para Deus tirar o desejo, para que assim tu comece a fazer? Ah, sinto muito. Paulo vai nos dizer, Paulo está preso. Paulo está preso, irmão. Paulo está sofrendo pelo Evangelho de Cristo, pela pregação do Evangelho. Paulo vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, tira esse espinho na carne. Sabe o que é que Deus diz a Paulo? Tiro não. Mas Paulo, saiba de uma coisa: a minha graça é lá de baixo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí você vê um Paulo que lá na frente ele continua e ele diz: olha, eu sei o que é ter muito, mas também sei o que é ter pouco. Eu sei o que é estar sorrindo, mas também sei o que é estar pranteando. Eu sei o que é sair por essas ruas, pregar o Evangelho e 10 almas se converterem, mas eu também sei o que é pregar um dia inteiro e nenhuma alma se converter. Mas em tudo isso dou graças a Deus. Este é o escolhido. Esta é a postura do escolhido. Que postura é essa? Faça chuva, faça sol, eu estou lá fazendo. Que postura é essa? Meu irmão, está começando a faltar o alimento, mas eu estou lá fazendo e crendo no Deus da provisão. Eu posso estar doente, mas eu estou lá fazendo, crendo no Deus da cura. E se Ele não fizer? Sinto muito. Para você que achou que eu ia murmurar, eu continuo dando graça ao Deus do céu, que continua sendo o mesmo.
Então, irmãos, nós temos o cuidado de um Deus que é fiel. Deus não é um Deus que chama para lhe deixar à deriva. Deus é um Deus que lhe chama, lhe dando consciência do que você vai passar, do que você vai sofrer, das lutas que você vai ter. Mas em todo caso Ele vai continuar dizendo e olhando para você: vai estar na peleja, mas eu estou contigo. Vai estar sofrendo, mas eu estou contigo. Paulo, em um dos seus últimos momentos de vida, ele vai escrever duas cartas que são lindas, 1ª e 2ª Timóteo. Seu filho na fé era Timóteo, e Paulo, em uma dessas escritas, vai olhar para Timóteo e vai dizer: Timóteo, vem para o evangelho não fingido. Vem viver aquilo que eu estou vivendo. Sabe qual é o convite de Paulo? Vem fazer a obra de Deus, mas eu não vou te esconder nada. Vai ter noite que tu vai pensar em desistir. Vai ter noite que tu vai passar em pranto, chorando pela vida de alguém. Vai ter noite de tu estar sendo caluniado pelos cantos. Vai ter noite das pessoas estarem olhando para você e dizendo: olha, lá vai o louco que fica gritando na praça. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: olha, não pensa não que o mundo está moderno. Esse Jesus disse que ia voltar há tanto tempo, mas não voltou ainda. Vai ter gente dizendo isso, mas ei, Timóteo, vem sofrer as dores do evangelho comigo. Deus, Ele não é um Deus que mente ou finge para você, não. Ele é um Deus claro desde o começo. Ele é um Deus que diz o que você vai passar desde o começo, não lhe deixa nada escondido. Mas dê uma chance a esse Deus. Glória a Deus. E eu lhe digo isso por experiência própria. Dê uma chance a esse Deus e você vai ver o que é no dia da tua aflição. O cuidado de um Deus que é tremendo e fiel. Já faz 6 anos. Esse ano completa 7, em novembro, de que eu e a minha casa nos convertemos ao Senhor Jesus, justamente através de uma obra missionária. E a obra missionária tem o nome por Severino. É um primo nosso lá de São Paulo. Um dia, minha mãe já revoltada com o Ceará, com tudo aqui: vou embora. Botou a casa para alugar, pegou as coisas dela, e em 2017 a gente, cambou para São Paulo. A gente cambou para São Paulo para viver uma nova vida, para fazer novas coisas, reconstruir tudo. Dá para ver que não deu certo, né? Né? Mas foi necessário nós irmos. Nós fomos para a casa de uma tia nossa, depois para a casa de uma prima nossa, e por último paramos na casa de Severino. E Severino era crente, e nós não era e não gostava, ou pelo menos não tinha contato. E aí, num dia que a gente está lá de noite, dia de culto, ele disse: eu vou para o culto, vocês quiserem, vocês ficam aí, a casa é de vocês. Só que a gente, muito vergonhoso por estar na casa dos outros, não ia ficar na casa dos outros sozinho. Vamos junto, sem gostar, mas vamos. E a gente foi. Chegando lá, era a igreja. Sabe aquela igreja que você já chega, já tem irmã no círculo de oração, ajoelhada, falando em língua? Era. A gente chegou, já começou a arrupiar, já começou a sentir um negócio estranho, uma vontade de vomitar, uma vontade de ir embora, uma agonia no juízo, os demônios dentro da gente gritando. E aí, foi-se, o culto começou lá, o povo falando em língua de lá para cá, de cá para lá, e eu sem entender nada, meus pais sem entender nada, e aquele mover todo acontecendo. Quando terminou o culto e a gente ia embora, minha mãe, ela me deu essa permissão para contar sobre isso. Minha mãe, ela já teve, se não me engano, 4 a 3 abortos espontâneos depois que me teve.
E o sonho dela, mesmo quando católica, era ter mais um filho. E ela orava do jeito que ela sabia orar. Mas ela orava. E era devota fiel. Ai de quem falasse. Só que quando ela endoidou para ir para São Paulo, foi justamente quando ela teve essa perda novamente. Até o ponto dela chegar e amaldiçoar Deus. Então, pensem como estava o estado psicológico dessa mulher. Foi quando, de repente, ela ia entrando no carro, veio um pastor lá do altar, falando em língua, e disse: ei, não vá embora sem antes te dizer o que Deus quer te dizer. É que coração de homem é terra onde homem não pisa. Somente Deus sabe o que teu coração está pedindo, e na hora certa Ele vai te entregar. Mas antes disso, Deus te dará um grande livramento. Passou-se o tempo, minha mãe foi inventar de arrancar um dente, porque ela não sabia que tinha nevralgia do trigêmeo. Para quem não sabe, é uma doença que dá no nervo, que todos os dentes da boca doem ao mesmo tempo. É horrível. É conhecido como a dor da morte. Só que no tempo ela não sabia e pensava que era o dente, foi arrancar o dente. O médico foi puxar o dente, no que ele puxou o dente, a arca dentária dela todinha desceu. Pá! Você acha isso ruim? Eu vejo como propósito do céu. Nós tivemos que voltar de São Paulo para o Ceará, porque minha mãe já não estava mais aguentando. Saiu do Ceará para ir para o São Paulo para ver se as coisas melhoravam, fez para piorar, ela voltou de novo para cá. Chegou aqui, passou-se um tempo, passou-se alguns meses, a minha mãe teve um AVC. Meu filho, o que você imaginar de doença de velho, minha mãe tem, ela é nova. Teve um AVC. E como minha mãe iria cuidar de uma criança com AVC? Sendo que meu pai trabalhava e só tinha eu em casa para ajudar ela. E foi justamente no tempo da pandemia. Então imagine como é que estava o alvoroço. Passou-se um tempo. Minha mãe no hospital, internada. Meu pai foi visitar uma igreja pela primeira vez sozinho, sem ninguém forçar. Milagre. Chegando lá, o pastor pregando, no meio da pregação, o pastor para e diz: ó, tem alguém aqui que a esposa está no hospital e Deus manda dizer que ela vai ter alta hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Meu pai ligou para minha mãe e disse: ó, o pastor falou lá para tu vai sair amanhã. No outro dia o médico chegou na minha mãe e disse: tu vai para casa que tu está de alta. Glória a Deus, glória a Deus. Foi para casa. Melhorou, passou-se um tempo, não ficou com sequela do AVC, graças a Deus. Meus pais foram para a igreja, depois de um tempo minha irmã nasceu, fruto de uma promessa que Deus tinha feito à minha mãe. Mesmo assim a gente continuava onde? No mundo, porque a gente era teimoso. Mas depois de um tempo, meus pais, passaram-se um tempo, eles bebiam e aquela vontade, e aquele prazer, e aquela coisa que preenchia já não preenchia mais. Os amigos, o dinheiro, os prazeres já não preenchia mais de jeito nenhum. E foi aí quando a gente foi para a igreja. E foi nesse momento, que meus pais aceitaram a Jesus e seguiram firme até hoje, graças a Deus. Você acha que eu me converti de primeira? Eu era pior. Porque na minha cabeça eu era ateu, não acreditava em Deus, e outra, ainda era homossexual. Deus não me aceitava do jeito que eu era. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu fui forçado pelos meus pais. Então papai e mamãe que tem um filhinho em casa que não quer vir para o culto, chame, porque Deus tem obra para fazer na vida dele. E aí eu aceitei a Jesus de maneira de boca para fora. Depois saí da igreja, ainda indo para a igreja, mas estava dentro da igreja desigrejado. Foi quando Jesus levantou uma pessoa para olhar para mim e dizer: ei, tem uma grande obra na tua vida, mas vai depender da tua posição. Irmãos, foi uma luta travada.
Só quem um dia foi homossexual e se converteu ao Senhor sabe que luta é essa. Só quem um dia precisa travar batalhas internas todos os dias sabe que luta é essa. Mas eu fico igual Paulo, a graça dele continua sendo suficiente. Passou-se um tempo e Deus começou a trabalhar na minha vida e trabalhar na minha casa. E a gente começou a pregar o Evangelho a outras pessoas, e outras pessoas se convertiam. Mas tudo isso iniciou-se através de um homem chamado Severino, que decidiu não se calar e dizer: quer vir? Vem. Eu tenho 30 segundos, mas deixa eu lhe dizer, a sua escolha de aceitar o chamado ainda vai impactar multidões. A sua escolha de aceitar o chamado do ir e pregar o Evangelho, só pela tua escolha e pela tua postura, a tua casa está vendo e vai se converter. Só pelo aceitar. O mesmo Deus que encontrou a minha casa e salvou a minha casa, o mesmo Deus que, assim como na vida do irmão, me tirou do charco de lodo, me colocou sobre uma rocha, é o mesmo Deus, levante a sua mão, que está indo de encontro à tua casa, que está indo de encontro ao teu filho, que está indo de encontro ao teu marido nesta noite, está salvando a rei Calabaraias. Receba em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Passei um minuto. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que chegaram aqui querendo uma palavra de conforto, e eu entendo isso. Tem pessoas aqui que chegaram querendo uma palavra de vitória, e eu entendo o seu desejo em receber uma palavra de vitória. Mas eu não posso negar aquilo que o Espírito Santo me mandou dizer nesta noite. Enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer, Ele é o Deus que cuida da tua vida. E mesmo que Ele não faça aquilo que você deseja, Ele continua sendo o Deus que está no aperto com você. Eu gostaria de só de cantar um louvor, e aí eu encerro e finalizo e já peço perdão.